Hoje, dia 23 de abril de 2026, estamos num período chamado Contagem do Homer. Esse período, ele vai desde o primeiro dia após a virada de Pessa, a celebração de Pessa, Páscoa, até o dia de Shavuot, a festa das semanas, ou Pentecostes. São 49 dias dessa contagem. E no 50º dia é o dia de Pentecostes. Por isso que é Pentecostes, é penta de 50, porque é no dia de número 50. Essa contagem, elas são 7 semanas de 7 dias. No contexto do templo original, do primeiro templo, era entregue todos os dias, na contagem do Homer, uma porção de Homer, que é uma porção de cevada. Essa porção é uma porção pequena, e esse período ele marcava a limpeza dos estoques, porque, ó, só para entender nos termos agrícolas. Antes de Pessa, nos dias anteriores de Pessa, é retirado todo o hametz da casa. Ou seja, é como se todos os estoques antigos de alimento fossem tirados para limpar o galpão, para limpar o lugar, para não dar mofo, porque iria começar a colheita nova. Quando eu falo em colheita nova, no primeiro dia depois de Páscoa, é o começo da colheita da cevada. O que é a cevada? É o cereal mais simples. E aí, durante 7 semanas, colhe a cevada, entrega o homer, que é como se fosse a primícia dessa cevada, e lá em Shavuot, na festa das semanas, vai começar a colheita do trigo, que é uma colheita tardia em relação à cevada. E aí os estoques estão limpos em casa, nós limpamos o hamet lá em Pessa, nós demos todas as primícias da cevada, a gente passou pelo período do homer, e aí chega a hora de colher o trigo, porque o trigo era a base da alimentação. Esse período de contagem do Homer, ele representa um período de colocar para fora, de entregar para Deus, de simbolicamente era entregue para o sacerdote, a nossa porção mais baixa, a nossa porção mais animal, essa porção mais instintiva, porque a cevada que era entregue representa esse alimento mais simples. A cevada era o alimento dos animais. O estoque de cevada era para alimentar os animais durante o período em que não tinha outros alimentos, em que não tinha pasto. E, em último caso, a cevada era usada para alimentação humana, mas era só para alimentação humana quando não tinha trigo, que era o alimento mais nobre para fazer o pão. Então, esse é um período que nós chamamos de um período de refinamento espiritual, porque está vindo para fora as coisas mais instintivas, mais selvagens. Aqui em casa, curiosamente, nós estamos num período de ter sonhos com animais selvagens. No primeiro dia da contagem do homem, eu lembro que eu sonhei com um escorpião. Não foi no primeiro dia, foi durante. Com um escorpião gigante. Teve um outro dia que sonhei com tigre gigante, com pantera gigante. Ontem eu lembro que eu sonhei com rato, outro animal, rato, cachorro, bicho do mato, assim. Alguém mais aqui tem tido esse tipo de sonho relacionado a coisas selvagens, a instintos? Coloca depois aqui no chat que eu compartilho. Esse período da contagem do Homer, então, aí, a partir da era medieval, os cabalistas, aqueles estudiosos da Torá que partiam, receberam a revelação na parte mais mística, faziam essa contagem através de meditações diárias nos atributos de Deus. Então, são 7 atributos que são combinados dia a dia. Por exemplo, bondade com disciplina, beleza com bondade, assim por diante, fazendo 7 vezes 7 combinações para ver em qual parte de nós também está presente aquele atributo e fazer ações práticas que expressem aquele atributo. É uma forma de fazer o refinamento da nossa alma e expressar mais o que Deus tem para nós. E quando esse tema veio à tona, essa contagem do Homer representa nas parashás, ou nas parashot, o povo caminhando pelo deserto para receber a Torá.
o dia de Pentecostes, Shavuot, representa o recebimento da Torá. E esse recebimento da Torá é receber as leis. A Chica já comentou sobre esse receber das leis e que na época bíblica o povo não suportou receber as leis diretamente de Deus. Então o que eles receberam foi, entre várias aspas, uma simulação da lei original espiritual através das ações físicas relacionadas ao tabernáculo. Bastante tempo depois, mais de 2000 anos depois, temos o nascimento do Messias, de Yeshua, e vindo o Messias, que eu creio que era uma pessoa muito justa, uma pessoa santa, e recebeu essa alma messiânica e se tornou esse Messias. Através dos evangelhos, nós temos uma narração de alguém que teve contato com a lei espiritual e resolveu e foi chamado para falar sobre essa lei espiritual. E, na minha percepção e de vários estudiosos, toda a lei espiritual está concentrada no Sermão da Montanha. Ao ler, compreender, absorver e colocar em prática o Sermão da Montanha, nós entendemos, vivemos e colocamos em prática a lei espiritual. E por isso que o tema de hoje é o Sermão da Montanha. E está lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Quem tem aí a Bíblia pode abrir nesse lugar. Mateus 5, 6 e 7. E começa dizendo o seguinte: E quando Yeshua viu as multidões, subiu para uma montanha e se assentou, e aproximaram-se os seus discípulos. Ele abriu a boca e ensinava-lhes. Ele vai dar agora os abençoados, ou os bem-aventurados. Na minha versão diz abençoados, algumas diz felizes, alegres ou bem-aventurados. E ele vai dizer: Abençoados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E o que é ser pobre de espírito? No comentário diz, no termo original, significa não ser orgulhoso, ser humilde. Aquele que é pobre de espírito sabe que por conta própria não é capaz de nada. Precisa da generosidade de Deus para se tornar rico. Se eu creio que eu já sou espiritualmente muito elevado, não preciso de Deus. Ser pobre de espírito é uma condição para ter, porque deles é o reino dos céus. Abençoados são os que choram, porque eles serão consolados ou confortados. Abençoados são os humildes, porque eles herdarão a terra. Aqui algumas versões dizem: abençoados são os mansos. O que é ser humilde ou ser manso, ser dócil, pacífico? É aqueles que têm facilidade em seguir as ordens, em obedecer. Um animal manso, ele não quer dizer que ele é um animal calmo. Ele quer dizer que ele é um animal que sabe seguir as regras, os comandos. E estes são os que herdarão a terra. Abençoados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. E a palavra justiça, ela não é a justiça no termo de direito, é a justiça no termo de abençoados são aqueles que têm fome de ver e fazer do mundo um lugar equilibrado, um lugar justo. Abençoados são os misericordiosos, porque sobre eles estará a misericórdia. Abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Abençoados são os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Abençoados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Abençoados são quando os amaldiçoarem, os perseguirem, disserem contra vocês toda palavra má por minha causa em falsidade. Então alegre-se, fiquem felizes, porque aumentará a sua recompensa nos céus, porque também foram perseguidos os profetas que vieram antes de vocês. Aqui nós começamos a entender qual é o comportamento e o que acontece na vida daquele que resolve seguir
a Torá espiritual, através da conexão com a figura de Yeshua, o nosso Messias. Quem resolve seguir essa Torá espiritual, ou creio eu, Jardel, que quem é chamado para seguir, porque a própria palavra diz que muitos são os chamados, alguns são escolhidos. A quem é chamado para seguir, todos em algum momento da vida vão ser chamados, mas quem acolhe o seu chamado vive uma vida de retorno, uma vida de techuvá. É uma vida que eu estava muito mal, espiritualmente falando, e eu vou fazer um retorno para ficar mais próximo à vontade do Pai. Só que esse retorno ele significa uma reviravolta na minha vida. Eu preciso quebrar, eu preciso me tornar humilde em muitos aspectos que eu achava que definiam a minha segurança, que eram os meus deuses do passado. Isso significa sofrer, entre aspas, a justiça divina. O que é a justiça? É tornar algo justo. Algo justo é que não tem sobra, não tem excesso e também não tem falta. Quando nós ainda não conhecemos a Deus na sua plenitude, a nossa vida ela é injusta, ela é desequilibrada. Nós temos excessos de algumas coisas, faltas de outra. Quando nós decidimos ser justificados pela palavra, nós somos levados de volta ao centro. Isso significa tirar muita coisa que vai nos gerar o quê? Sofrimento, lágrimas, perseguição. Por isso que Yeshua diz: quando isso acontecer, vocês são abençoados. Quer dizer que Deus está olhando para vocês, Deus tem interesse que vocês sejam justificados, que vocês tenham uma nova versão. E essa versão significa deixar para trás coisas que, para o seu ego, para a sua mente, pareciam coisas importantes, mas na verdade não são para Deus. Mas isso vai te gerar sofrimento. Essas escolhas vão fazer com que as pessoas do seu passado venham e te persigam e te amaldiçoem, como diz aqui. E por isso, quando vocês sofrerem isso, sejam muito gratos e felizes, porque ainda é um sinal de que Deus está com vocês. Vocês estão em um caminho de justificação. Se estiver tudo muito bem, desconfie, porque a própria palavra nos diz que aquele que Deus ama é podado, podado para que dê muito fruto. Se encerrou a poda na sua vida, desconfie. Clame a Deus, busque mais ao Senhor para que venham novas podas, para que venham novas formas de ser justificados. Na sequência, ele vai dizer: vocês são o sal da terra. E aqui é interessante, eu tenho que colocar isso em perspectiva. Porque aqui muitos usam essa palavra dizendo, vocês, os cristãos. Mas nessa época em que Yeshua falou o discurso, não havia ainda a religião cristã, o modelo cristão. Então ele estava falando o seguinte: vocês que estão ouvindo esta palavra, direcionando para aqueles que estavam ali recebendo esse ensinamento, transpomos para o momento atual. Vocês que são estes bem-aventurados, abençoados, vocês que escolheram seguir ao Messias, vocês que estão vivendo a justificação de Deus, vocês que estão dia a dia se tornando mais humildes, sendo perseguidos, vocês são o sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, como há de salgar, não servirá para nada, senão para ser lançado e pisado pelo homem. Vocês são a luz do mundo. Não é possível esconder uma cidade que está construída sob uma montanha, e não acendem uma lâmpada e colocam debaixo de um cesto, mas no velador, no alto, que ilumina todos que estão na casa. E assim brilhe a luz de vocês diante dos filhos dos homens, para que possam ver as suas obras e louvem ao seu Pai que está nos céus. Ele está confrontando diretamente a ideia que tinha se formado no judaísmo, chamado judaísmo do Segundo Templo, imaginando que o plano original ao povo de Israel era ser um povo que, por ser o povo escolhido por Deus,
que segue as leis e, ao seguir a Torá, está mais alinhado com a vontade de Deus e assim emanaria essa vontade de Deus e seria o exemplo para os demais povos que iriam se aproximar para se tornarem também filhos de Deus, também aqueles seguidores da Torá. Porém, especialmente no judaísmo do Segundo Templo, que já é um sistema religioso, que já é uma tentativa de colocar em prática a Torá e não viver a Torá, porque não se sabia exatamente como se fazia nos tempos mais antigos, nesse período acabou se criando um orgulho e uma separação, a ponto de que, se um gentio, uma pessoa que não fosse de nascimento judeu e não fosse convertido, tocasse nas vestes do sacerdote, sendo que ele não estava vestindo, a veste ficava impura por 7 dias. Algo completamente criado. Era proibido a muitos judeus tocarem em gentios ou sequer conversar com o gentio. Por isso que Yeshua, ele é recriminado pelos mestres da lei por se sentar junto do que eles chamam de pecadores, que eram aqueles que não eram convertidos ainda. Aconteceu essa separação total, e Yeshua vem para mostrar as falhas desse sistema religioso. E ele vai dizer: olha, vocês que são o sal da terra, vocês que são a luz do mundo, vocês que conhecem ao Deus único, vocês que seguem os seus preceitos, vocês não devem se afastar, ficar escondido embaixo do velador. Vocês são a luz do mundo. É vocês que devem mostrar para os outros como fazer e não se afastar. Assim ele vem mostrar, Yeshua, qual é o real sentido de seguir a vontade de Deus, seguir a Torá. Na sequência, ele vai dizer: não pensem que vir para afrouxar, ou então para soltar, romper, repudiar, violar, revogar, rescindir, destruir, vários sinônimos no hebraico original, no aramaico original, a Torá, a lei e os profetas. Não vim para afrouxar, mas completarei. E o termo original não é vim para completar, é completarei. Através da minha vida, completarei a função da Torá. Pois verdadeiramente eu lhes digo que até que passem os céus e a terra, nem o Yud ou uma linha passará da Torá, até que tudo aconteça. Porque todo aquele que afrouxar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos filhos dos homens, será chamado de pequeno no reino dos céus. E aquele que o praticar e ensinar esta lei, será chamado de grande no reino dos céus. Olha que interessante, ele coloca, mesmo que eu não pratique toda a Torá, mesmo que eu faça uma pequena parte, ainda assim eu pertenço ao reino dos céus. Porém, eu sou chamado de pequeno no reino dos céus. Poucas partes minhas estão conectadas ao reino. Agora, se eu cumpro a Torá, se eu ensino as pessoas a cumprirem a Torá, eu sou chamado de grande no reino dos céus. Muitas partes minhas estão conectadas ao reino. A questão é: o que é esta Torá? O que é cumprir? São os 613 mandamentos no detalhe do detalhe? Pode ser, é uma forma. Porém, a forma de cumprir os 613 mandamentos, ela é bem posterior à entrega desses mandamentos. Já são traduções de como fazer. E Yeshua vem dizer: não é isso que define ou não estar no reino dos céus. Define o quanto de ti está dedicado ao reino dos céus. Mas ao seguir no texto, ele vai falar o que é cumprir essa Torá para aqueles que têm ouvidos para ouvir. E ele vai começar a dizer o seguinte: porque se eu lhes digo que se a sua justiça, novamente, o que é a justiça? É o seu equilíbrio, é a sua ação prática que gera o equilíbrio no mundo. Não excederem muito a dos fariseus e dos mestres da lei, não entrarão no reino de Deus. Poxa, então eu preciso agir como os fariseus e muito mais ainda. Mas aí ele vai começar a mostrar o que é esse agir, o que é esse muito mais. Porque ele vai dizer:
Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não assassinarás, e todo aquele que assassinar será condenado no julgamento. Mas eu lhe digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão, sem causa, será condenado no julgamento. Todo aquele que disser ao seu irmão, eu cuspo em você, você é um tolo, será condenado pela sinagoga, pela congregação. E quem disser tolo, será condenado ao fogo do inferno, do Guerrinom. Assim, se você apresentar a sua oferta no altar e se lembrar do seu irmão tem alguma cólera contra você, deixe lá a oferta diante do altar, primeiramente se reconcilie com o seu irmão e depois volte para apresentar a sua oferta. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: não basta eu ter uma vida religiosa e oferecer categoricamente as ofertas no altar, se eu sou incapaz de conviver com os meus irmãos. Mais importante eu estar em paz com as pessoas do que cumprir os preceitos religiosos no que tange às expressões desse preceito, como entregar uma oferta. É isso que ele está dizendo. Assim, vocês serão mais justos que os fariseus, porque vocês farão os preceitos de Deus e também farão os preceitos básicos da convivência. Vocês farão os preceitos da lei, que é não assassinar no mundo físico, mas também pensarão e sentirão dessa maneira, não fazendo o mesmo no seu mundo mental ou sequer proferindo palavras contra o outro. E aí aqui Yeshua vai começar a fazer essas séries de oposições em que ele vai dizer: os antigos disseram, não adultere, pois eu lhes digo, nem pense em adulterar. Ele vai dizer, os antigos disseram, se uma é possível dar a carta de divórcio, mas eu lhes digo, e assim os antigos disseram sobre os votos, e assim eu lhes digo, os antigos disseram olho por olho, dente por dente, para cada problema há uma equivalente recompensa. Eu lhes digo, nem gere esse problema. Os antigos disseram: vocês devem amar os seus amigos e odiar os seus inimigos. Eu lhes digo: ame também os seus inimigos, orem por eles para que eles sejam filhos de Deus. Essa é cumprir a lei para além do que os fariseus e os mestres da lei faziam. E aí no capítulo 6, e aqui eu vou me apressar, no capítulo 6, Yeshua vai dizer o que é cumprir esta lei na prática, porque até então ele definiu quem é aquele que cumpre a lei espiritual, são os bem-aventurados, o que acontece na sua vida quando cumpre essa lei. Quando isso acontece, a pessoa se torna da terra, luz do mundo, deve expressar e ela deve fazer um refinamento, como a gente vive agora na contagem do Homer e tornar essa lei algo interno e não somente externo. Porém, a pessoa pode se perguntar, ok, mas como eu faço para cumprir essa lei? Eu já entendi que eu sou essa figura, eu já estou vivendo isso, mas eu quero ser o sal da terra e a luz do mundo. Existem três ações básicas descritas no Evangelho, descritas no Sermão da Montanha, para aquele que cumpre a lei espiritual segundo Yeshua. E elas são os seguintes: eu preciso fazer tzedaká, justiça, atos de justiça, orações, tefilá, orar a Deus e jejuar, afligir o meu corpo com o intuito de estar mais próximo de Deus. Bastam essas três ações. Porque ele vai dizer, a oferta de tzedaká deve ser dada com discrição. A célebre frase, o que a mão direita faz, a esquerda não deve saber. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: para ser um desses bem-aventurados, eu preciso fazer doar no mundo externo. O que aconteceu aqui? Daqui a pouco vai encerrar aqui o tempo. Eu devo doar no meu mundo externo para equilibrar esse mundo. Eu tenho que ser generoso. Eu preciso doar o meu tempo, o meu dinheiro, a minha atenção. Meu bem, Oi? encerra esse e inicia outro para a gente conseguir concluir com calma. Eu não consegui comprar o Zoom, gente, ainda, então ele encerra, Tem mas mais, eu vou fazer esse breve. tem mais 9 minutos aí. Eu vou seguir aqui.
e depois nos comentários a gente começa outro. Ele vai nos dizer: sejam generosos com o seu tempo, com o seu dinheiro, com a sua energia, com o seu amor. Mas não façam isso esperando alguma recompensa, esperando que os homens lhes digam que isso é bom ou ruim. Façam isso porque Deus colocou no seu coração. Orem, e quando vocês forem orar, não orem esperando que as pessoas vejam você orando. Ora pelo intuito verdadeiro de estar mais próximo de Deus. E quando vocês forem jejuar, quando forem fazer sacrifícios pessoais para estar mais próximo de Deus, não façam isso esperando que as pessoas vejam. Façam isso por amor ao próprio Pai. Porque ele vai dizer: tudo aquilo que você faz no secreto, o Pai que te vê em secreto, também te recompensa em público. Agora, tudo aquilo que você faz em público, a recompensa já foi vista, já aconteceu, que é chamar a atenção do público. E esses três preceitos, ser generoso, dar tzedakah, dinheiro, tempo, energia, ofertas, orar, conectar-se com o Pai, seguir a vontade de Deus, ouvir a Deus, expor as suas coisas para Deus, pedir a Deus, clamar, agradecer a Deus e jejuar, abrir mão do prazer terreno em prol de algo espiritual, são os três preceitos ditos no Sermão da Montanha para aquele que busca estar mais próximo do Pai. E esse período que nós vivemos agora de contagem do Homer não é um período, é o período mais oportuno. Todos os dias devem ser assim, mas esse é um período de estar cada vez mais praticando esses preceitos, porque é um período de refinamento da alma. E o que é refinamento? É reduzir a presença da alma animal, da alma instintiva, a alma que diz assim: não faça uma doação, não entregue nada porque pode ser que falta ali na frente. Essa é a alma animal. É a alma animal dizendo: de que adianta orar? Isso é perda de tempo. Ou não sei orar, não sei como fazer isso. A alma animal dizendo. A alma animal dizendo: eu quero comer, eu quero dormir, eu quero prazer. Jejum, não quero fazer nada que me prejudique em prol de algo do reino. Esse é um período de reduzir a presença dessa voz animal, dessa alma, voz da alma animal, e elevar a presença da alma divina, a alma refinada, que conscientemente toma ações que vão ao contrário da alma animal. Por isso que Yeshua começa falando que viver no reino gera alguns sofrimentos ao nosso corpo. Perseguição, sofrimento, lágrimas e choro. São as lágrimas da alma animal perdendo o seu papel para a alma divina, a alma refinada assumindo o controle. Afinal, essa alma divina é a alma guiada pelo Santo Espírito de Deus. E este é o momento muito oportuno para fazer isso. Essa é a minha palavra para hoje. Se eu for entrar aqui no capítulo 7, seria mais um. Mais um deixamos para outra semana para falar sobre esse tema. Esse é um tema que eu pessoalmente gosto muito de falar. Eu agradeço a vocês que ouviram até aqui e convido nesses últimos minutos a se conectarem comigo em uma oração. Então fechem os olhos, respirem fundo. Pai amado, Santo de Israel, glória nós te damos porque tu nos dá a vida, tu nos dá a energia, tu é a fonte de todas as coisas. E através de teu filho Yeshua, nosso Messias, esta obra que é a tua vontade sobre a nossa vida pode ser consumada, concluída. Isso nos permite viver com a tua vontade, vivendo uma lei espiritual. Que isso seja uma verdade para nós, que a nossa alma refinada ouça os teus preceitos, ouça a tua vontade para nós. Ajuda-nos, Senhor, a reduzir a presença desse nosso aspecto ainda animal, ainda mundano, que vai nos acompanhar, sim, nós sabemos, mas que não seja esse o motivo de tropeço,
porque sabemos que o teu Santo Espírito nos guia para caminhos divinos, para caminhos alinhados ao nosso propósito e à tua vontade para nós. Eu peço a cada um que esteja aqui presente, seja renovada as suas forças espirituais, que sejam completamente envoltos na sua alma pelo sangue do Cordeiro Santo, Yeshua, nosso Messias, que possam se posicionar no mundo físico e também no mundo espiritual, afirmando categoricamente: Deus é um e Yeshua é o nosso Messias. E assim os nossos erros, resultados da nossa alma animal, são completamente lavados pelo sangue do Cordeiro. Os nossos pecados são perdoados. E o Senhor, pela sua misericórdia, nos permite continuar vivos, para assim poder expressar mais a tua vontade aqui neste mundo. Que possamos aproximar, que ser o sal da terra, possamos ser o sal da terra e a luz do mundo, e que todos aqui estejam, estejam com a sua alma espiritual, a sua porção mais elevada, aflorada, iluminada, tanto para si, e que através dele fluam, dessas pessoas fluam porções, rios de água viva, que também iluminem e banhem todas as pessoas à sua volta. Graças nós te damos pela oportunidade de conhecer e ouvir mais a tua palavra. Que essa palavra aqui semeada caia em uma terra fértil e possamos frutificar em muitos e muitos mais vezes, para que o teu reino se torne presente nas nossas vidas e na vida de todos aqueles que nos acompanham. Pelo nome de Yeshua, nosso Messias, nós oramos. Amém. Que assim seja na vida de todos nós. Amém, Senhor. Para quem está vendo gravado, nos despedimos aqui. Até uma próxima.